A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, professor, aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Adailton Marques, pastor local na Congregação de Jardim Las Vegas, Ministério em Santo André, e estamos aqui para comentar mais uma lição da nossa revista Ensinamentos Bíblicos, classe para adultos. E nesse trimestre nós estamos estudando o tema Isaías, o evangelista do Antigo Testamento. Muito bem, hoje nós estaremos comentando a lição de número 9, que tem como título Isaías e o Espírito Santo. Essa revista tem como escritor e comentarista o pastor Evandi, e nessa feita nós vamos estar aprendendo sobre esse importante tema que é o que o profeta Isaías, através do seu livro, falou, nos ensinou sobre o Espírito Santo. A título de introdução, é sempre importante nós destacarmos para os nossos alunos o contexto em que Isaías profetizou, pois afinal de contas era um período crítico na história do povo de Deus, especialmente do povo de Judá, que foi para quem ele profetizou, e esse tempo foi marcado como um tempo de apostasia espiritual, idolatria, ameaças políticas. E Isaías, dentre todos os profetas do Antigo Testamento, ele é conhecido como o profeta messiânico, pois é o profeta do Antigo Testamento que mais falou sobre o Messias que viria, a grande esperança de Israel, dando ênfase na redenção futura. Então, dentro de todo esse contexto maior, Isaías, ele apresenta o Espírito Santo como um agente da presença de Deus, também como fonte de poder e de capacitação espiritual, como instrumento de renovação espiritual e como sinal da futura era messiânica. Então, em suma, Isaías apresenta o Espírito Santo dentro desses 4 pontos. E eu acredito também que é importante, ainda a título de introdução, nós destacarmos para os alunos um pouco do Espírito Santo no Antigo Testamento, pois, afinal de contas, nós estaremos estudando a teologia de Isaías sobre o Espírito Santo, né? O que Isaías ensina sobre o Espírito Santo no seu livro, e nós precisamos entender todo o contexto, pelo menos de forma assim, bem resumida, para que os nossos alunos eles possam ter uma ideia da revelação progressiva do Espírito Santo no Antigo Testamento e passando para o Novo Testamento. Então, de forma resumida, como eu já falei, né, o Antigo Testamento, ele apresenta o Espírito Santo como ainda não habitando permanentemente em todos os crentes do Antigo Testamento, diferente do Novo Testamento, né? Apresenta também que ele era dado de forma específica para alguns indivíduos, para que eles exercessem funções especiais na história do povo de Deus, né? Por exemplo, nós vamos ver aí Sansão, que foi dotado de uma força sobrenatural para julgar Israel, livrar Israel da opressão dos filisteus. Nós vamos ver também os reis, profetas, sacerdotes recebendo a unção, a presença do Espírito Santo, para que eles pudessem exercer suas funções espirituais, suas funções religiosas em Israel. O Antigo Testamento apresenta também o Espírito Santo como atuando como um poder capacitador e revelador. E nós podemos perceber isso claramente, principalmente através do ministério dos profetas, pois, afinal de contas, todos os profetas do Antigo Testamento, e aqui é importante lembrar um pouquinho, né, da divisão dos profetas,
que nós já estudamos em lições anteriores, né? Os profetas, eles podem ser divididos aí basicamente em 3 categorias. Nós temos os profetas da fala, que foram aqueles que profetizaram a palavra de Deus, revelaram a vontade de Deus para o povo, mas não deixaram as suas profecias registradas de forma escrita, né? Nós temos os profetas da escrita, dentre eles Isaías, que não só verbalizou a palavra de Deus, mas deixou a sua profecia, a sua mensagem registrada de forma escrita. E nós temos também os profetas do culto, né? Aqueles que profetizavam com seus instrumentos, no contexto da liturgia do culto no templo. Então, nós percebemos esse poder capacitador, revelador, principalmente aí através do ministério dos profetas. E se a gente for parar para estudar o que o Pentateuco ensina sobre o Espírito Santo, até mesmo a forma que o Espírito Santo ele é apresentado nos livros históricos, e se compararmos com aquilo que o profeta Isaías ensina acerca do Espírito Santo, nós vamos perceber que Isaías amplia, né, a compreensão da pessoa e do papel do Espírito Santo, diferente dos demais textos do Antigo Testamento. E é isso que nós, como professores, devemos ter a preocupação de deixar claro e desenvolver para os nossos alunos. Eu gostaria aqui de comentar alguns textos que eu considero importante para compartilharmos com os nossos alunos em sala de aula, que tratam daquilo que Deus, usando o profeta Isaías, ensinou sobre, né, o Espírito Santo. Primeiramente, destacar o texto de Isaías, capítulo 11, dos versos de 1 a 5, que falam sobre o Espírito, né, sobre o Messias. E o texto bíblico diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Né? Em outras traduções vai dizer o iníquo. É importante destacar que esse texto ele fala sobre a atuação do Espírito Santo no Messias. O cumprimento desse texto se dá de forma parcial na primeira vinda de Cristo, através do seu ministério terreno, porém, ele terá o seu cumprimento pleno no segundo advento de Cristo, quando Cristo vai instaurar na terra o seu reino milenar. E assim como Cristo ele desenvolveu o seu ministério terreno, debaixo da graça, da virtude, do poder da obra do Espírito Santo, o fará também quando estiver reinando sobre as nações. Inclusive, esse texto, ele dá algumas características deste reino. É importante destacar aqui que, nesta profecia, Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele destaca alguns aspectos do Espírito, como o Espírito de sabedoria, e um texto que os irmãos podem usar para trabalhar isso é Provérbios 2:6, o Espírito de entendimento, um texto que os irmãos podem usar para trabalhar isso é Jó 32:8, Espírito de conselho, um texto para trabalhar isso, Salmo 32:8, Espírito de fortaleza, Efésios capítulo 3, verso 16, Espírito de conhecimento,
texto usado para trabalhar isso, Oséias 6:6, e por fim, temor do Senhor, texto para trabalhar isso, Provérbios 9:10. Quando nós lemos essas obras do Espírito, podemos assim dizer, percebemos isso claramente se evidenciando, se demonstrando através da vida e do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme relatado nos evangelhos. Podemos perceber todas essas características da obra do Espírito na vida do Messias. Então, esse texto de Isaías, capítulo 11, verso 1 a 5, ele ensina que o Messias não governará apenas com autoridade, mas na plenitude do Espírito, e ele se cumpre em Cristo no Novo Testamento. Quando nós percebemos em Mateus, capítulo 3:16, o Espírito descendo sobre Jesus, e principalmente um texto interessante para os irmãos trabalharem com seus alunos em sala de aula, João 3:34, que afirma que Jesus recebe o Espírito sem medida. Então, Cristo, ele recebe esse derramamento do Espírito de forma diferenciada por ser o Messias tão aguardado. Uma lição prática importante para trabalhar nessa temática aqui, nós fazermos os nossos alunos entender que liderança espiritual verdadeira depende da ação do Espírito e não apenas da habilidade humana. Então, liderar o povo de Deus, liderar a igreja do Senhor, requer capacitação do Espírito Santo. Ninguém pode se dar a tarefa da liderança confiando apenas na sua habilidade humana, na sua inteligência, no diploma acadêmico que possua. Não. Para ter uma posição de liderança, exercer liderança, uma liderança abençoadora, uma liderança relevante, é de fundamental importância que haja o entendimento que a dependência do Espírito Santo, ela é fundamental. Eu diria até basilar para que um homem e uma mulher possa exercer a sua liderança espiritual. Outro texto que eu gostaria de destacar também é Isaías capítulo 32, verso 15, que diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Nós vemos aqui Isaías apresentando o Espírito Santo como um agente de restauração, como um agente de transformação. Se você parar para estudar o contexto dessa fala, desta profecia de Isaías, Isaías está repreendendo as mulheres de classe nobre em Jerusalém, que confiavam no poder aquisitivo, na riqueza de seus esposos, no poder das plantações, das vinhas. E Deus usa o profeta para repreender o modo avarento com o qual essas mulheres se comportavam, e ele traz nesse contexto de repreensão esta promessa gloriosa, ou essa luz sobre a obra do Espírito Santo como um agente de transformação quando ele é derramado. Quando o Espírito é derramado, o texto diz aqui que o deserto se torna campo fértil e se dá lugar à justiça e à paz que são estabelecidas. Então, o que é que nós podemos entender com isso? Nós podemos entender que o Espírito, ele transforma o ambiente. Tanto o ambiente externo no qual nós estamos, quanto o próprio coração humano. E nós entendemos aqui também um conceito de renovação espiritual e social. Transformação espiritual, os irmãos podem trabalhar em suas salas de aulas com seus alunos o texto de Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27,
que fala sobre o novo coração e o novo espírito como obra, né, do Espírito Santo. Salmo 51, versos 10 e 11, que fala sobre a renovação interior, né? Para trabalhar a transformação social, os irmãos podem usar o texto de Isaías 32, verso 17, que fala sobre a justiça, a paz, e o texto de Tiago 3 e 18, que fala sobre o fruto da justiça. E por fim, como obra restauradora, transformadora, os irmãos podem trabalhar também o texto de Romanos, capítulo 8, versos 19 a 22, que fala da criação que aguarda a redenção. Então, diante de tudo aquilo que é apresentado nesse texto, nós podemos aprender uma lição prática muito interessante, né? É mostrar, entender que o avivamento verdadeiro produz mudança visível na vida e na sociedade. Então, quando o indivíduo ele prova da obra do Espírito, ele tem a sua vida transformada, ele tem a sua vida restaurada. Uma das principais evidências da atuação do Espírito Santo na vida de um homem, na vida de uma mulher, é justamente a transformação da vida. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, porque o Espírito Santo de Deus está atuando na vida dele, na vida dela, e essa pessoa passa a ter prazer não mais nos desejos da carne, mas ela passa a ter prazer nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito Santo de Deus. E um aspecto interessante também da obra transformadora, restauradora do Espírito Santo é que ele transforma a sociedade, o ambiente externo. E quando nós olhamos para a história da igreja, para a história dos grandes avivamentos mundiais, nós vamos perceber que o ambiente externo, as cidades aonde aconteceram esses avivamentos, os bairros, o país, era impactado de uma forma tremenda, em todos os aspectos. Aonde chegava o avivamento, existia uma grande transformação social, não apenas individual. Até porque a verdadeira transformação, ela começa de dentro para fora. Ela começa do âmbito individual para o âmbito coletivo. Então, percebamos a importância da obra do Espírito na vida daquele que crê no Senhor. Ele recebe um derramamento do Espírito que resulta em transformação, tanto particular quanto coletiva. Outro texto que eu gostaria de destacar é o texto de Isaías, capítulo 44, verso de número 3, que diz assim: porque derramarei águas sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Nós podemos perceber aqui uma promessa de derramamento do Espírito Santo. No contexto aqui desse verso que nós lemos, um derramamento sobre, a posteridade de Israel. Todavia, num contexto mais amplo da mensagem dos profetas do Antigo Testamento, um derramamento mais universal, um derramamento global, que atingiria não apenas os descendentes, não apenas os judeus, mas atingiria também os gentios, como o texto de Joel 2 e 28 nos ensina, o Espírito sendo derramado sobre toda a carne e que tem o seu cumprimento parcial em Atos 2 e 17. Então, Isaías ele destaca esse derramamento do Espírito Santo. Podemos até dizer que Isaías ele
prepara o pano de fundo para essa teologia do avivamento, para a teologia pentecostal, para a obra do Espírito como um agente que concede ao povo de Deus, que concede à igreja poder para cumprir os propósitos divinos. É importante também, a título de lançar luz sobre essa lição especial, o Espírito como promessa para todos, usar o texto de Números 11:29, quando estavam enciumados porque existiam outras pessoas profetizando no arraial. Moisés diz: tomara que todo o povo de Israel fosse profeta, recebesse o Espírito Santo. E nós vemos esse Espírito sendo derramado sobre os gentios, em Atos 10, 44 e 45. Então, Isaías, ele apresenta o Espírito Santo como essa água espiritual, que Jesus fala dela também em João 7, 37 e 39, quando ele fala sobre rios de água viva. O que são esses rios de água viva? Esses rios de água viva é a obra do Espírito na vida daquele que crê, na vida daquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A obra do Espírito, o operar do Espírito através da vida dele, da vida dela, é como que um rio de águas vivas. E é interessante, se tem água viva, ou seja, água que tem vida, água que tem peixes, água que tem animais, existe também a água morta, a água que não tem vida. E que água morta é essa? A água morta é aquela pessoa que teve um encontro com Cristo, provou da presença do Espírito Santo, mas em algum momento começou a negligenciar na sua vida cristã. Começou a desobedecer ao Senhor, começou a abrir brecha para o pecado. E isso vai fazendo com que essa água espiritual na vida do cristão, simbolicamente falando, é claro, se torne uma água que não propicia o desenvolvimento da vida espiritual na vida do cristão. Então, nós precisamos permitir que o nosso coração seja um espaço onde esse rio de águas vivas, onde o Espírito Santo de Deus possa ter toda a liberdade de agir, de operar, nos santificando, alinhando a nossa vontade à vontade divina. Então, os crentes do Novo Testamento, se comparado com os crentes do Antigo Testamento, eles receberam um privilégio, que é o acesso mais amplo, digamos assim, à obra do Espírito. Quando nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo, ele vem habitar no nosso coração. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, conforme nos ensina o apóstolo Paulo. Então, vejam que privilégios nós temos, termos acesso ao Espírito Santo e desfrutarmos dessa obra gloriosa do Espírito, porém também uma grande responsabilidade espiritual, porque nós não podemos entristecer o Espírito. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que nós não podemos extinguir o Espírito. Ele usa a linguagem simbólica do fogo. O fogo aquece, mas quando ele é extinto, ele já não tem mais nenhuma força, ele já não consegue dar mais o seu calor. E nós precisamos estar sempre colocando mais lenha na fogueira espiritual do nosso coração, a lenha da oração, a lenha da santificação, a lenha da consagração, para que o fogo da presença do Espírito Santo nas nossas vidas possa ser cada vez mais forte, possa ser cada vez mais incandescente, e nós possamos assim desfrutar desta obra gloriosa e maravilhosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Outro texto que eu gostaria de destacar aqui, e que os irmãos podem estar trabalhando em suas salas, é o texto de Isaías, capítulo 59, verso de número 21, que diz assim: quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu espírito
que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Olha só, meus irmãos, Isaías, ele fala sobre a relação íntima, por que não dizer indivisível, do Espírito e da palavra. Do Espírito e da palavra e do Espírito. Eu costumo dizer que o Espírito e a palavra caminham juntos. A palavra é a espada do Espírito com a qual o Espírito Santo vai nos moldando à imagem de Cristo, com a qual o Espírito Santo vai nos santificando, com a qual o Espírito Santo vai nos amoldando à vontade divina. Então, nós não temos como separar a obra do Espírito do poder da palavra. Isso aqui, meus irmãos, é a base da doutrina da inspiração e da inerrância das Sagradas Escrituras, porque elas foram inspiradas pelo Espírito. Não temos como separar a palavra do Espírito. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, fala da Escritura inspirada. Então, 2 Pedro, outro texto interessante que os irmãos podem estar trabalhando aí, 1:21, fala que os homens falaram movidos pelo Espírito. Então vejam essa relação íntima que há entre a palavra e o Espírito. Inclusive, é o Espírito que ilumina a palavra. João 14:26, né? O Espírito ensinando. 1 Coríntios 2, 12 a 14, dando discernimento espiritual. Então, ensinar que não há espiritualidade verdadeira sem base bíblica não existe. A obra do Espírito, ela precisa estar intimamente ligada à palavra. Nós, pentecostais, gostamos de falar muito de avivamento, né? Então, não existe avivamento que não passe pela palavra. Porque avivamento não é obra humana, não é forjado pelos homens. O avivamento é obra do Espírito e obra que o Espírito realiza através da palavra. Então, aonde há avivamento? Aonde há despertamento espiritual? Aonde a palavra tem primazia. Porque onde a palavra tem primazia, há a obra do Espírito. E isso é muito importante nós destacarmos para os nossos alunos, ainda mais nessa geração que nós vivemos. Nós, pentecostais, digamos assim, vivemos num momento de crise. Vivemos numa geração que busca mais conhecimento, e isso é muito bom, mas, ao mesmo tempo, uma geração que tem desprezado a obra do Espírito. Uma geração que negligencia o batismo no Espírito Santo, uma geração que não busca os dons espirituais. E a palavra, ela tem eficácia quando ela é corroborada pelo Espírito. A pregação vazia da letra não surte nenhum efeito. Agora, quando ela é acompanhada pela obra do Espírito, o pecador é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Porque isso é obra do Espírito. Por mais que nós usemos a inteligência humana, por mais que nós sejamos fortes em argumentos da razão, nós, como igreja, não conseguiremos atingir eficácia na pregação, na apologética, se isso não estiver acompanhado pela obra do Espírito Santo. Porque a obra do Espírito Santo é que faz toda a diferença. Outro texto que eu acredito ser muito importante trabalharmos aí na sala de aula com os alunos é o texto de Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 3, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração,
a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Esse texto, ele se cumpre na vida de Cristo, o Messias, e inclusive é citado pelo próprio Jesus em Lucas, capítulo de número 4. E nós vemos aqui o Espírito Santo e a missão evangelizadora. A missão de levar as boas novas, de evangelizar os pobres, de curar os quebrantados, de libertar os cativos, de consolar. Essa foi uma missão que Cristo desempenhou quando desenvolveu seu ministério terreno, e hoje é uma missão nossa, da igreja. A igreja, ela dá continuidade ao ministério terreno de Cristo, evangelizando os pobres, curando os quebrantados, libertando os cativos, consolando as pessoas. Não temos como falar de missão, se envolver com missão, colocando o Espírito Santo de lado. Porque, repito, é obra do Espírito Santo convencer o pecador dos seus pecados, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito que capacita para a missão redentora do Messias. É o Espírito que define o caráter do ministério messiânico. E é o Espírito que hoje capacita a igreja para exercer a sua missão. Atos capítulo 1, verso 8, Cristo fez uma promessa muito importante para a igreja. E recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como pela Judéia, Samaria e pelos confins da terra. Então, antes de a igreja cumprir essa missão evangelizadora, ela precisava receber a virtude. Ela precisava receber o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo o agente capacitador para a evangelização. Quando nós lemos os evangelhos que relatam o ministério de Cristo, todos nós ficamos encantados com as maravilhas que nosso Senhor realizava. Meus irmãos, e tudo o que Cristo fez em seu ministério, ele fez por obra e no poder do Espírito Santo. E assim deve ser conosco hoje, para a igreja. Nós precisamos evangelizar, nós precisamos encarar a empreitada da pregação, estando cheios do Espírito, estando revestidos pelo poder do Espírito, cheios da virtude do Espírito Santo. Porque assim, meus irmãos, nós vamos conseguir, de fato, libertar os cativos. Nós vamos, de fato, conseguir, através da obra da evangelização, salvar os perdidos, aqueles que estão perecendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Acredito que uma das grandes necessidades da igreja nos dias atuais é buscar a virtude do Espírito, é buscar um reavivamento espiritual, é não confiar tanto nas metodologias que mudam com o passar do tempo, mas depender do Espírito Santo, depender da virtude, depender do poder do Espírito Santo, para que nós alcancemos as cidades, para que nós alcancemos os estados, para que nós alcancemos as nações. Outro texto que eu gostaria de destacar é o texto de Isaías, capítulo 63, dos versos 10 a 14, que diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo,
pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e de seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores de seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para criares um nome glorioso. Isaías aqui apresenta o Espírito Santo como uma pessoa. Ele diz aqui que o Espírito Santo, ele pode ser entristecido. E a capacidade de entristecer-se é uma característica de uma pessoa, de sentir, de ter emoção. E aqui já é um forte argumento, né, para refutar a crença de algumas seitas presentes no Brasil que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Não, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, uma pessoa que se entristece quando pecamos contra o Senhor, como o povo de Deus fez, sendo rebeldes ao Senhor. Efésios capítulo 4, verso 30, Paulo diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então percebam, irmãos, que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, né, apresentam o Espírito Santo como um ser pessoal, como um ser com o qual nós devemos nos relacionar. E já que o Espírito Santo é um ser com o qual nós devemos nos relacionar, o que é que pode quebrar esse relacionamento? É algo que nós precisamos pensar. Então, quando nós olhamos para a Escritura, vamos perceber que esse relacionamento ele pode ser rompido, por exemplo, pela rebeldia. Salmo 78, verso 40. Isso entristece a Deus, a rebeldia. O que é a rebeldia? É o andar na contramão da vontade revelada de Deus. Podemos trabalhar também o texto de Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 10, que fala sobre resistência ao Espírito. E nós, crentes na atual dispensação, precisamos ter muito cuidado, porque apesar de gozarmos do privilégio, como já falei, de termos a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo é uma pessoa. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Precisamos, meus irmãos, ter sensibilidade espiritual. Precisamos rogar a graça de Deus para viver em santidade. Porque é isto que faz com que o Espírito Santo tenha alegria na sua habitação em nós. A vida cristã exige sensibilidade e obediência ao Espírito. Pois, afinal de contas, como uma pessoa que habita em nós, ele nos guia, ele nos dirige. Ele aponta o caminho que nós devemos andar. Através de quê? Através da palavra. Desse relacionamento íntimo que há entre o Espírito e a palavra, o Espírito usando a palavra como fonte de direção para o cristão, para o servo e serva do Senhor. Então, meus irmãos, a vida cristã ela é feita disso, de sensibilidade ao Espírito, de ouvir a voz do Espírito, de procurar ser sensível àquilo que o Espírito Santo está dirigindo, pois, afinal de contas, uma das grandes missões do Espírito Santo é preparar uma noiva, a igreja. E essa noiva, ela é pura, ela tem vestes brancas, vestes de santidade, vestes de pureza. E é o Espírito Santo que está preparando esta noiva, que está nos preparando como igreja. E para que nós possamos continuar nessa qualidade de noiva preparada,
E aqui eu faço luz ao texto de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 loucas, né? 5 delas preparadas com azeite sobrando, azeite de reserva. Azeite é um símbolo do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. As outras não tinham azeite de reserva. Elas se conformaram apenas com o enchimento inicial. As prudentes não. Elas preocuparam-se com um enchimento constante. Então, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, não entristecer o Espírito Santo e buscarmos a cada dia sensibilidade espiritual. Então, com isso, nós podemos afirmar que os temas principais que Isaías aborda acerca do Espírito Santo é o Espírito como uma presença ativa de Deus no meio do seu povo. Isaías mostra Deus não como um ser distante, mas que age pelo seu Espírito na história. Nós percebemos também, né, o Espírito e o Messias, essa relação também íntima que há entre o Espírito e o Messias, entre o Espírito e Jesus, né? O ministério do Messias, ele é inseparável do Espírito na capacitação, na direção, no dar autoridade. Outra coisa que nós aprendemos também sobre o Espírito Santo no texto de Isaías é sobre a obra restauradora do Espírito, restaurando o povo, renovando a criação, estabelecendo a justiça, a paz. O Espírito Santo e a nova aliança, pois afinal de contas Isaías ele antecipa, né, um derramamento mais amplo do Espírito e uma relação mais íntima com Deus pela obra do Espírito Santo. Então, aquilo que Isaías destaca, aquilo que Isaías lança luz sobre a obra do Espírito Santo, nós vemos o cumprimento pleno no Novo Testamento, né? Isaías, podemos assim dizer, ele prepara o terreno para o Pentecostes, para o ministério de Jesus, para a própria doutrina do Espírito Santo na igreja. Então vejam como a teologia do profeta Isaías sobre o Espírito Santo, ela é importantíssima. E o desejo do meu coração, meu amado irmão professor, é que você tenha uma ótima aula, que o Espírito Santo te inspire, te use, te dê autoridade para que você possa elucidar esse tema tão maravilhoso para os seus alunos e que a vida de todos sejam edificadas em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.